Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Hoje teremos um programa reconstruindo emoções diferente. Pois é, um programa especial, pois foram tantas as mensagens, os relatos que nos enviaram para falar sobre o medo, medo da morte, medo de perder alguém, medo de sair para a rua, medo de adoecer, medo de não ser feliz, medo do pânico, medo e medo e medo. Medo na pandemia, e são tantos e tantos medos que nós fizemos um pacote com um especialista que trouxemos aqui para falar sobre o medo e, concluindo, a felicidade, porque o medo não impede a felicidade. Mas o medo faz com que não consigamos perceber a felicidade. E é muito simples isso, porque o medo nos protege até certo ponto. Mas quando ultrapassa aquele ponto, aquela ansiedade, aquela aflição, aquela agonia, aquela insegurança muito grande, faz com que não consigamos ver mais nada à nossa frente, que ficamos cegos e nos paralisamos. Então, afinal de contas, por que esse medo de um lado é bom e do outro lado ele nos paralisa tanto? Qual é o momento atual, mundial, que estamos vivendo sobre o medo? São tantos medos. Pois é, mas são tantas oportunidades para fazermos o mergulho interior, para fazer o autoconhecimento, para nos entendermos, para podermos esmiuçar todas as nossas emoções e não ficarmos presos, atados no medo. E é lógico, também não sair metendo cara para tudo quanto é lado por aí e dizendo não tenho medo de nada e se colocando em risco. Tudo na vida tem que ter um centro, tudo na vida tem que ter um ponto de equilíbrio. Tudo que é demais faz mal, fere, causa consequências dolorosas. Então, hoje falaremos sobre esse medo. Medo de não ser feliz. Mas não tenha medo, porque ser feliz foi exatamente para isso que nascemos. E podemos ser felizes agora e em qualquer momento. Então, se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos escreva, envie o WhatsApp para o número 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, é você que estará conosco reconstruindo suas emoções. Beijinho sem medo, carinhoso, de muito amor e paz. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado do coração, uma pessoa muito especial, o Dr. Carlos José Andrade. Ele é oncologista clínico e vem bater um papo gostoso com a gente para nos esclarecer sobre os efeitos das emoções, dos sentimentos, porque é um especialista de uma bagagem. E olha só, ele vai falar sobre um negócio fantástico. Como hoje o programa é diferente, vai falar sobre o medo. O que o medo causa na vida da gente? Como é que as coisas
acontecem, quais são as dores que nos carregam e, afinal de contas, onde fica a felicidade nessa história. Então é isso aí. Doutor Carlos José, seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções. Boa noite a todos, boa noite, Iraci. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando contigo. É sempre um prazer a gente trocar umas ideias, bater um papo. Uma alegria imensa. Doutor Carlos, a gente sabe que o mundo deu uma virada que todo mundo acha que o mundo virou de cabeça para baixo, né? E uma das coisas que mais tem populado aí, acionado as válvulas na população em geral, são medos. E, por outro lado, o fato de se fechar, né? As pessoas acham que, como é que eu vou ser feliz agora? Não posso sair, não posso isso, não posso aquilo. Eu saio, mas não saio. Eu boto um pé para fora e para dentro. Como é que é isso? E como é que isso influencia na nossa saúde, como especialista e oncologista que é? Na oncologia, a gente já vive muito frequentemente a presença do medo, né? O medo está sempre rondando, sobretudo pelo fato da incerteza, ela está ali pairando o tempo todo, né? Então, a nossa tolerância à incerteza é um elemento muito importante que vem sendo estudado, inclusive, porque a gente reage de maneira distinta. Essa tolerância à incerteza, alguns defendem a ideia de que é como se fosse um traço de cada um de nós, né? Uhum. Tudo é como a gente narra, de fato, as coisas, né? Como é que a gente interpreta o fato. Então, esse medo que está muito presente nesse mundo da oncologia, o que a pandemia fez foi expandir para todo mundo. Quer dizer, o que estava fechadinho, escondidinho, de repente está Houve uma exposto. disseminação do medo numa escala muito grande, né? Então, toda a incerteza de uma coisa nova, de como é que a gente se comporta, e todo esse aprendizado gera a questão do medo. O medo, ele, se modulado, ele pode ajudar a gente. Na realidade, o medo, ele vem ao longo do tempo, presente ao longo do processo evolutivo, também como uma forma de proteção, né? Com A certeza. ausência do medo, o destemor completo, ele também é uma ameaça, A né? gente fica em A risco, questão né? é a gente estar num extremo de um medo que cristaliza e no outro da ausência de medo. E o que a gente tem visto, né, no comportamento das pessoas são esses extremos. A gente está vendo as pessoas se comportando de uma maneira inapropriada, colocando em risco a própria vida e a vida do próximo, e outras pessoas acuadas numa condição de refém, sem que se cristalizando, de Falta o fato. ponto de equilíbrio aí, Exatamente. né? Então, como é que a gente modula isso? Esse aprendizado, a forma da gente sair de uma condição de ameaça, que em geral está presente no futuro, daquilo que pode acontecer, e trazer a nossa atenção para o presente momento, são maneiras de a gente tentar lidar com a ameaça e sair um pouco dessa condição de refém, né? Então, para citar Montaigne, né, que ele falava muito isso, que o homem que teme sofrer, ele já está sofrendo pelo que ele teme. Só pelo Né? temor já é um desespero. Então, essa condição do temor desmodulado, de uma condição que é disfuncional, é que a gente tem que estar atento. Então, esse mergulho interno que muitas vezes está sendo exigido nos dias de hoje, quer dizer, a gente está sendo convidado a um mergulho interno. Quando a gente tem que se recolher, isso também é uma oportunidade. Então, a gente está olhando para isso tudo, né, como uma forma de a gente estar se autoconhecendo, se auto-percebendo e lidando com todo esse turbilhão de emoção que essa pandemia está impondo para a gente, né? Então, mais do que os especialistas, né, da área da saúde mental apontam, é para a terceira onda em termos de transtorno mental que pode surgir por tudo isso que está sendo desencadeado. Né? Então, a gente trazer atenção a isso tudo e se aprofundar e se auto-perceber e conhecer é um caminho da gente estar lidando e tentando modular um pouco isso. Você, doutor, tem um legado enorme aí dentro das pesquisas,
da medicina Vedantas, enfim, foi para a Índia, virou o mundo já de ponta cabeça através das suas pesquisas. E são dois opostos, né? A Índia, por exemplo, onde se trabalha uma medicina natural e emocional, né? Coisa que anda juntos. E aqui no nosso país, por exemplo, que as pessoas estão um pouco se lixando, não têm conhecimento de si mesmo, espiritualidade quase zero, e isso faz com que tenha uma diferenciação em acionar o medo ou não, e um equilíbrio, encontrar um ponto de equilíbrio. Eu acho assim que talvez, embora esses contrastes existam, talvez nunca a gente tenha estado tão perto da necessidade de reconhecer a importância do cuidado integral, que é exatamente isso, a gente saber que existe uma dimensão física, mas tem uma dimensão ali ao redor emocional, tem uma dimensão mental, tem uma dimensão social, uma dimensão espiritual, e que a gente carrega todas essas dimensões. Não é? Sim. Não dá para não considerar o indivíduo como um todo e lidar com todas essas esferas, né? Com todos esses corpos que a gente tem. Então, embora o Oriente tenha um olhar distinto do Ocidente, né? Quando você olha para a Grécia Antiga, né, você já percebia essa necessidade de a gente ter um olhar integral. E eu acho que hoje em dia, né, embora a necessidade de um olhar que não se limite à questão física, né, cada vez mais a gente perceba essa demanda, as pessoas demandam por isso, eu acho que tudo isso é também uma oportunidade da gente dar essa virada de deixar de não incluir todas essas dimensões. Nosso programa recebeu inúmeras cartas, né, inúmeros WhatsApps de pessoas contando ali, relatando as suas histórias de medo, né? Medo, assim, diversos. Medo de não ser feliz, medo de não se casar, medo de não se libertar do casamento, medo que o filho não saia de casa e continue lá e não cresça, medo que as crianças cresçam, medo da pandemia, medo que não sabe identificar o que é, medo das suas doenças. Então, nós fizemos assim um compêndio de tudo isso para falar desse medo, né? Você teria como, digamos, espelhar essas diferenças, mostrar esses caminhos para a gente? Assim, eu chamaria atenção para um tipo de medo, né? Que hoje em dia a gente está vendo muito isso, que existe um aprendizado social com o medo. Sim. Né? Quando existem experimentos em que você, com um animal de experimentação, você expõe ele a uma determinada condição de ameaça e o outro, apenas por observar, quando ele é exposto a algum sinalizador que estava presente naquela condição, ele reage com medo. Isso é transmitido até na dimensão dos cheiros ou dos aromas que estão ali presentes. Então, quando a gente começa a ver um medo presente em escala, as pessoas começam a aprender a reagir de uma maneira desmodulada também. Então, no início da pandemia, por exemplo, a gente observou alguns comportamentos assim de pessoas sendo agressivas com outras pessoas de traço asiático, né? Como se aquilo ali trouxesse uma ameaça. E isso, na realidade, isso se espalha na sociedade. Uhum. Socialmente, o medo pode ser um elemento, né, que é aprendido. Né? Contamina, não contagia. Exato. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Trazer a atenção para que a gente não possa ser enredado sem perceber e a gente está reagindo coletivamente dessa maneira. Não é? O que se faz numa situação em que eu sinto medo, não sei identificar do que, não estou em síndrome de pânico, mas eu tenho medo que minha vida não caminhe, que eu tenho medo de perder tudo, eu tenho medo. O que a pessoa precisa fazer? Esse medo pode levá-lo a uma doença física?
Eu acho que sim, pode sim. À medida que a pessoa se sente acuada, cristalizada, né, ela não se mobiliza, né, até inclusive fisicamente a pessoa vai ficando cada vez mais acuada, aquilo ali vai gerando cada vez mais limitações para a pessoa. No, é, Existem várias formas de a gente tentar perceber os traços das pessoas e tentar identificar. Então, na Índia, no Ayurveda, por exemplo, você percebe quando a pessoa tem determinada composição, determinado fenótipo que a gente olha, e aquilo ali pode se correlacionar mais ou menos com o comportamento de medo, né? Então você tem que tentar ajudar nisso, ajudar nesse sentido. Então, por exemplo, quando você, especificamente num ambiente onde você está oferecendo cuidado médico, se você não abre espaço para que a pessoa possa expor as dúvidas, se abrir, colocar todas as questões, tentar pautar aquilo que é importante para ela, aquilo ali fica recluso e fica rodando ali. Né? Então a gente não tem a oportunidade de puxar esse fio e tentar ajudar. Eu lembro uma vez que eu atendi um senhor que quando ele entrou no consultório, nessa ocasião meu consultório ficava no 13º andar. Aí entrou um senhor que ele tinha um diagnóstico de um câncer de estômago e chegou com uma ofegante, né? Aí aquilo me chamou a atenção, fui falar com ele. O senhor está com falta de ar? Aí ele não, mas ele estava ofegante, né? O senhor tem sentido falta de ar? Ele falou, não, mas eu falei, mas o senhor está respirando ofegante. O que aconteceu? Eu subi de escada. Né? Tem pavor do elevador. Ele tinha medo do elevador, de uma maneira em que ele... Eu imagino se o consultório fosse no 24º andar, e não no 13º. Então, esse medo que deixa a gente acuado, né? A gente tem que olhar para ele. Né? Cara e, de obviamente, frente. tem uma dimensão que às vezes é da esfera psicológica, uma dimensão tem uma hiperreatividade emocional a determinado fato. Então, esse autoconhecimento, essa busca em si mesmo, em tentar entender como é que é esse processo, é um caminho da gente se deparar com o que deflagra esse medo. Né? E, obviamente, com essas dimensões todas, né, uma dimensão física, quem experimenta, por exemplo, uma experiência dolorosa, uma dor física, quando você vai se expor de novo a alguma coisa, né, existe uma entidade chamada aiknofobia. Aikmofobia é o medo da agulha. Medo de agulha. Você imagina agora que a gente tem que vacinar a população como um todo. Nossa. Quem tem medo de agulha já está em pânico. Já está apavorado. Porque só consegue pensar na agulha, não na medicação, Exatamente. não naquilo que salva. Né? Então, assim, como é que a gente lida com esse tipo de coisa? Primeiro entendendo, primeiro acolhendo, né? Primeiro não julgando, né? Lidando com tudo isso, aí você abre espaço para aquilo ali fique de uma maneira, fique mais claro e que a gente possa, a partir dali, ajudar uma pessoa. Quando a gente sente medo de adoecer, que isso é uma coisa que a maioria das pessoas tem, né? Quando fala assim, olha, vai parabenizar alguém, olha, parabéns, felicidade, mas o que importa é a saúde, né? Tipo assim, tiver a saúde e a saúde ela é relativa, né? Porque eu posso não ter uma saúde física, mas ter uma saúde emocional, uma saúde mental maravilhosa, tá sempre para cima, como também ao contrário. E quando eu começo a ter esses medos de não ter a saúde, de perder a saúde, de adoecer, eu não me coloco automaticamente em estado de fragilidade, expondo meus órgãos, meu corpo, como que uma atração. Eu acho que a própria condição do medo desmodulado, esse medo disfuncional, ele já é um problema em si só. Então, eu acho que, como você falou da saúde, né? Às vezes a gente olha uma pessoa na rua cheia de limitação física. Ela não escuta, ela não anda direito, ela não fala direito, mas ela está ocupando o espaço de manobra que ela tem de maneira plena. Aquilo que é possível ser feito com aquelas limitações, ela faz. Aí você olha para o outro lado, vê uma pessoa com o corpo totalmente disponível da dimensão física, maledicente, desagregadora, mentirosa, destrutiva. E aí você se pergunta quem tem saúde? A saúde
é a gente mobilizar recurso para poder lidar com aquilo que é da nossa natureza. Aquilo que é a nossa natureza é a nossa realidade. Então, mobilizar o nosso recurso, a nossa vontade, para poder lidar com aquilo é a saúde. E aí a gente pode chegar no último dia de vida com o corpo em frangalho, 100% saudável. Essa virada que não é uma banalização, mas é uma naturalização do fato. Porque não é querer ignorar a doença ou fingir que ela não existe. Ela está ali, porém você não é a doença, correto? Exato. E o nosso corpo, a gente sabe que a gente tem uma jornada, que a gente tem um tempo, que a gente tem um vigor, um vício que vai diminuindo com o tempo. Isso é natural, né? Ai, a lei da gravidade deprime qualquer ser, doutor. Então, lidar com isso, né? Lidar com isso, eu acho que é saúde. Entender, aceitar a nossa finitude, sabe? Porque, às vezes a gente fala muito sobre isso, né, no dia a dia do consultório, né, para que a gente possa ajudar a tirar esses medos. Às vezes a pessoa, ela fala, eu tenho medo de sentir dor próximo da morte. E a gente fala, olha, o que tem de recurso hoje, a dor, muita coisa. se a gente estiver junto, se você garantir a pessoa, se você estiver ali oferecendo um suporte, ela vai perceber que à medida que as coisas vão acontecendo, elas vão, de alguma maneira, sendo mitigadas. E você está ali andando do lado dela. Isso reduz o medo. Então, às vezes, a pessoa ela fala assim, não, minha questão não é morrer. Minha questão é como é que vai ser esse processo. Então, se a gente ajuda a entender esse processo e dar suporte, o medo ele pode diminuir, ser mitigado. Isso já é uma maneira de você estar melhorando a qualidade de vida ao longo daquele tempo que a gente tem. Exato. De uma certa forma, quando a pessoa se aproxima, começa a se aproximar, eu falo assim, que já está da meio-dia para tarde, né? Se aproxima dessa finitude corpórea, será que quando a gente vai tendo esse envelhecimento físico, não vai, de uma certa forma, também crescendo junto uma aceitação? Eu acho que nós temos essa oportunidade. A gente tem essa oportunidade. Eu acho que uma coisa que a gente tem que cultivar desde cedo, desde agora, desde sempre, é uma espécie de curiosa inocência. Porque a gente, tudo que é novo, ele pode ter esse olhar, um olhar que busca o que tem de inédito nessa história, o que tem de novo nisso, né? Quando você vê, por exemplo, os relatos de experiência de quase morte, o que é? O que é narrado? É uma experiência negativa ou uma experiência positiva? Quando, mais uma vez, é porque eu sou fã de Montaigne, então eu fico sempre usando como uma referência, mas quando ele teve a experiência de quase morte dele, e quando ele se recuperou, ele tinha muito medo de morrer antes dessa experiência. Depois que ele teve essa experiência, mudou a história, mudou a vida dele, né? Tanto que em Ensaios existe um capítulo que fala sobre exercícios, o título do capítulo é Exercícios, e eu até achei, a primeira vez que eu li, eu achei que aquilo ali, nossa, esse cara era bem para frente mesmo, porque ele falava de atividade física naquela época, em 1500 e pouco. Não, eram exercícios para a gente poder entender esse processo de transição da vida e da morte. Olha, como é que a gente adormece, como é que a gente desperta. Ele pedia para que um funcionário dele despertasse ele várias vezes durante a noite para que ele experimentasse o acordar e o dormir. Que isso era um proxy, uma aproximação dessa perda da consciência. Então, a gente tem vários, a gente tem disponível tudo isso, né? A gente tem toda a codificação aí falando de que... Olha, eu nunca pensei por essa forma, né? O acordar várias vezes para você ter essa experiência de a não consciência aqui, porque na verdade está gerando uma consciência lá, e o inverso também, né? Nossa Senhora, não tinha pensado por esse lado. Então, essa curiosidade, eu acho que a gente tem que nutrir a nossa curiosidade. Porque a vida,
ela é delimitada pelo nascimento e a morte. Exato. Não tem vida se não tiver esses limitadores da história. Né? E a gente quer tudo nesse intervalo. Mas tem a chegada e a saída, que não existe esse conjunto sem esses limites. Né? Então, que a gente possa estar seguindo com uma curiosidade e aberto para tudo isso ao longo de toda essa trajetória, inclusive no dia da partida, se Com possível. certeza. Agora, olhando no sistema físico da oncologia, a pessoa, quando recebe, por exemplo, um laudo que está com algum tumor em algum lugar, Uhum. era a mesma coisa que ela tivesse pegando aquilo e falar: ih, eu estou sendo sentenciada à morte. Ou então, eu fui escolhida para ser posta fora da casa. A casa é o mundinho que a gente vive agora, né? Caraca! Então, a gente já se olha no todo como uma exceção. Fala assim, qualquer momento a sineta toca, né? Não é um medo que está sacudindo aquela hora? Como é que funciona isso? Olha, eu acho o seguinte, o primeiro laudo que diz que a gente vai morrer é a própria certidão de nascimento. Ah, isso é verdade. Então, ali já é uma condição que a gente Nasceu, sabe. tá, Nasceu, a gente sabe o que é essa uma trajetória. já está com carta marcada. Eu acho que assim, de fato, não é, o câncer ele tem esse estigma todo, né, de trazer essa dimensão da finitude, essa dimensão de que a gente pode ter uma trajetória de sofrimento, toda essa dimensão. Não é muito Mas preconceito, não? muito, eu acho que é muito. Até porque a vida, com ou sem câncer, ela também vai ter isso. E aí a pessoa fica, nossa, eu quero ser curado, eu vou ficar curada, ela vai ser curada, ela vai morrer do mesmo jeito. Né? Então, E de câncer ou de qualquer outra coisa. ele expõe essa questão. Eu acho que essa qualidade da boa morte, ele é um processo que se constrói ao longo da vida. Ele é uma construção. Tanto melhor é a morte, quanto melhor é a vida que a gente leva. Se você leva uma vida em que você vai ter aquela sensação de que devia ter feito uma coisa e fez outra, aquela sensação de que você podia ter expressado seus sentimentos e não expressou, que você tinha que estado mais com seus amigos e não esteve. Tudo isso, quando você de fato executa, é claro que o perder, o medo da morte, esse estado de liberdade, né, que na Índia se chama de moksha, essa condição de que nada te ameaça, nem a própria passagem, é algo que não é trivial, mas a gente está aqui para isso. Isso pode não ser simples, mas é bom que a gente dê atenção a isso, que a gente se exercite nessa direção. O próprio Chico Xavier, né? Naquele relato de ele no avião, quando o avião estava sacudindo, ele entrou em pânico, né? Na maneira como ele narra, muito engraçada. Então, isso aí é uma referência para a gente, de que não é simples. Mas olha só, qual é a minha alternativa? Me recolher, me sentir acuado, ou olhar para isso motivado por um aprendizado, motivado por uma busca de melhor entendimento da dinâmica da vida e uma aceitação que a gente vai exercitando. A gente pode treinar isso ao longo do tempo e ganhar essa condição. E tem como controlar esse medo, essa angústia da pessoa falar assim, nossa, eu estou com esse quadro, vou ter que fazer uma quimio, uma rádio, blá, 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 e aí o que vai acontecer? E vamos aguardar. Quer dizer, não é um vamos aguardar, tipo assim, vamos atravessar e superar. É um vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Né? Eu tenho a sensação de que um bom refúgio para o medo, talvez o melhor refúgio para o medo seja o presente momento. A gente trazer a nossa atenção para aquilo que está acontecendo agora. Então, quando a pessoa fala assim,
e caramba, como é que vai ser isso? Como é que será que isso? Será que aquilo? Ela trazer a atenção dela para aquilo que está acontecendo de fato naquele momento, tira ela um pouco disso. A outra questão é, quando você, por exemplo, na prática da meditação, em que você começa a entender e a observar a dinâmica da mente, em que você se pega com medo, né? Com a prática, você entra num campo em que você observa a própria dinâmica da sua mente. E você pode olhar que você está enredado por alguma condição. E não sair arrastado por aquilo, mas observar que aquilo está acontecendo. Você não se confundir, né, com a reação. Então, isso eu acho que a gente pode investir mais nisso. Pode investir mais nessa compreensão da dinâmica do medo. Eu acho que tem um certo tesouro que está meio ali misturado com o medo. Tem alguma coisa que o medo, quando a gente sente o medo, talvez fosse interessante ir na direção do medo para tentar aprofundar o que é que está ali misturado com aquela reação do medo. Porque o preconceito e a fuga da realidade, a minha visão é que prejudica a gente muito mais. Por exemplo, há muitos anos atrás, tinha uma tia que estava com câncer. E eu fui visitá-la, né, junto com os meus pais. E foi muito interessante porque ela sabia que estava com câncer, ela estava fazendo quimioterapia, o quadro dela era complicado, tal. E eu fui na casa dela visitar, tal, e conversando, e ela tinha crise e dores muito fortes. E aí eu fui conversando com ela, tal, mas eu falei a palavra câncer, né? Falei assim que, tia, câncer não é o fim da vida, olha só, papá. Olha, eu quase fui exterminada. Aí todo mundo ficou em estado de choque. O marido dela, as filhas, está olhando para mim com aquela cara, me fulminando. Eu não entendi por quê. Quando saí de lá, eu falei assim, "Ô, mãe, ela não sabe que tem câncer? Será que eu dei um fora?" Ela falou, mas sabe. Claro, lógico que sabe. Eu falei assim, por que que todo mundo queria me enforcar aquele momento com o olhar? Ela falou, porque não pode pronunciar a palavra câncer, é uma palavra que dá desespero. É assim que está na cabeça deles, eles não enxergam. Falei, gente, mas na verdade eu fico tampando o sol com a peneira, isso é uma fuga, é um medo. E isso prejudica mais, não prejudica? Prejudica, às vezes a pessoa fica isolada. Então, é comum, por exemplo, quando a gente está no desenrolar da história e que a pessoa se aproxima do fim da vida, quem está ao redor, aquele ambiente ao redor, não quer trazer o tema. Na realidade, quem tem que pautar a conversa, preferencialmente, é a própria pessoa. Quando ela não fala, você joga uma isca para que aquele tema possa ser abordado. Ela não entra na questão. Você joga uma segunda, ela não entra. Às vezes ela não tem recurso para poder lidar com aquilo. Você tem que respeitar. Mas muitas vezes ela quer falar sobre o assunto. Né? Então você vê às vezes uma família que a pessoa chega assim, eu estou morrendo, eu sei que eu estou morrendo. Aí quem está ao redor, a esposa, o marido, os filhos falam, não vamos falar, não é nada disso, não vamos falar sobre isso, não é isso que está acontecendo. Tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. E a gente sabe que não é isso. Então, às vezes, a pessoa fica isolada, ela quer falar sobre aquilo. E existe um rito em torno disso, de você se despedir, de você se agradecer, de você falar que ama, ouvir que é amado. Tudo isso é importante nesse Porque processo. geralmente as mortes não dão tempo para você, não é uma coisa programada que dá tempo de você pegar, chamar todo mundo, despedir, papapá, né? Só, ih, teve um problema no coração, internou, pronto, morreu. Ah, teve um problema no intestino, aí o câncer. Quer dizer, são inúmeras, né, as situações, e às vezes uma coisa boba, né? E a pessoa morre. Pronto, caiu um avião. Ela nunca andou de avião, mas caiu um avião em cima da casa dela, morreu de acidente de Não, a avião. gente está vendo Tá isso no aí. Covid agora. As pessoas se Exatamente. separam, elas se isolam. Né? Exato. O drama de você não poder estar presente, o drama de você não fazer os ritos. Né? Então a gente está vivendo isso numa intensidade muito grande. Então isso Sim.
cresce coletivamente, cresce todo esse medo. Então, eu acho que é importante a gente estar falando do tema para que a gente possa reconhecer e lidar com ele da melhor forma. Buscar o natural dentro disso como uma visão, um sentimento que faz parte de um processo para chegar não a um fim, mas para chegar a um renascimento, porque a gente renasce para o outro lado. Ah, sobretudo, ao longo dessa trajetória que a gente tem, que a gente leve isso da melhor forma, que esse jugo possa ser o mais leve possível. Com certeza. Agora, a pessoa que busca acabar com aquele medo e ela está lá diagnosticada de alguma coisa que pode acontecer ou não pode, ou pode não acontecer, quer dizer, a pessoa sofre por antecipação, né? Uhum. Então, o que ela fazer? Tem alguma receita, alguma coisa que ela tenha que trabalhar, alguma coisa que ela deva fazer, um enfrentar como? Então, assim, a exemplo dessas dimensões todas que a gente fala, dimensão física, a dimensão emocional, mental, espiritual, social, em todas essas esferas tem alguma coisa que você possa fazer para a dimensão do medo, que vai desde um medicamento em que você vai ajudar a pessoa a tirar ela daquele estado de ansiedade extrema, em que a argumentação ali não tem como entrar. Você tem que primeiro socorrer a pessoa. Então, que vai desde um medicamento, ou seja, eu estou falando daquela dimensão física, bioquímica, até a psicoterapia, até a prática da meditação, até o suporte social, até todo o envolvimento que é a dimensão, inclusive, espiritual, né? A percepção dela é que ela é apoiada, que ela faz parte de uma comunidade, que ela tem âncoras onde ela possa se apoiar. Então, todos esses recursos, nessas dimensões todas, eles podem ser utilizados para poder mitigar esse medo. E outra coisa, quando a gente está tentando ajudar, né, a gente quase que olha para a não aceitação da pessoa. A pessoa não está aceitando isso, não está aceitando a condição do decaimento, não está aceitando a finitude, não está aceitando isso, não está aceitando aquilo. E a gente precisa exercitar também uma aceitação, a não aceitação. A gente tem que aceitar o limite da pessoa. Se você de fato quer ajudar, você tem que inclusive aceitar a limitação daquela pessoa e usar o recurso que é possível naquele encontro. Então, assim, eu acho que a gente tem que mobilizar todas essas dimensões, né, do físico, emocional, mental, espiritual, social, e exercitar isso, essa aceitação que a gente tem que ter, que a gente tanto às vezes exige, mas que também tem que botar em prática. Agora, como é que funciona a meditação numa situação de medo? O que é que a gente faz? Porque o pensamento da gente é Isso. teimoso que, nossa, foge, você traz de volta, foge, traz de volta. Isso. Então eu vou concentrar o meu pensamento onde? Vou fazer o quê? Então, esse foge e você traz de volta, quando ele foge, é uma oportunidade de exercitar a aceitação. Porque a natureza da nossa mente é assim, ela fica escaneando, ela foi condicionada a estar vigiando o ambiente o tempo todo. Então, quando ela foge, e que é para simplesmente a gente observar alguma coisa, um japa, uma respiração, a gente primeiro aceita isso. Essa é a natureza da minha mente. E eu estou vendo isso acontecer. Isso já é a prática em curso. Quando você traz de novo a tua atenção para aquilo que é a âncora que você está observando, você não vai brigar. Você vai usar a suavidade. Você vai usar isso de uma maneira compassiva com a sua própria mente. Então, isso tudo é um balão de ensaio para você estar exercitando aquilo que é necessário para você lidar com o outro, para lidar consigo mesmo. Então, à medida que você vai fortalecendo essa tua musculatura da atenção, da sua capacidade de direcionar e de sustentar a sua atenção, você vai vendo que você vai percebendo que no presente momento aquela ameaça ela não está concreta. Ela é só uma ameaça. Então você sai daquela condição de estar refém da ameaça, que é uma ameaça futura,
e se refugia no presente. Então isso, a cada momento, cada passo, a cada segundo, é um novo presente. E você vai andando ao longo da sua trajetória. A ideia de o orai e vigiai sem cessar é exatamente a atenção. A gente pode interpretar também como uma atenção ao presente momento. Você vai e vai e vai e vai. E tudo vai se desenrolando a partir daí. Porque, na verdade, nós vivemos neste momento, mas com a cabeça no futuro, pensando o que vai fazer depois, daqui a pouco, amanhã. Ou Então, remoendo o passado. ou fica olhando para trás o tempo inteiro, né? Como que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio aí? Eu acho que é, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, Não, no vambora. presente. É no presente. Isso é um exercício. Isso é um exercício. Então, se a gente for na academia de ginástica uma vez por mês, a gente vai voltar e vai colher músculos doloridos no dia seguinte. Ou 2 dias Todo depois. mês. Se a gente for uma vez por mês, a gente vai voltar 2 dias depois dolorido. Ai, caramba, como dói esse negócio. Mas se a gente for todo dia, a musculatura vai ficar condicionada, a gente vai começar a perceber que a coluna não vai doer tanto, que o tônus muscular vai ficar bom, que vai ter um benefício do ponto de vista da esteatose hepática, da glicemia, então, da sua imunidade. Da mesma maneira é o exercício com a mente. A gente tem que fazer isso todo dia, a gente tem que aprender a fazer isso e cultivar isso. Isso é um cultivo. A ideia do jardineiro que cultiva alguma coisa, que está ali zelando diariamente, é exatamente essa. Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais ecológico, né? No sentido de que a gente tem um patrimônio, a gente tem um tempo. Então vamos cuidar de todas as dimensões desse tempo, inclusive a dimensão mental, não só a física. Com Né? certeza. Até porque uma não é possível separar uma da outra, é tudo uma coisa só. Né? Então eu acho que esse cultivo é algo que a gente tem que botar em prática. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Então, geralmente eu pergunto, né, para os nossos convidados, em uma palavra, uma emoção para a fulana, que é a pessoa que geralmente a gente está relatando para ela trabalhar. Então, hoje, como nós fizemos um pacote, vamos fazer aqui um bate-bola, um ping-pong. Uhum. A dor. O presente. O medo. O presente. Insegurança. Eu acho que a gente tem que ter uma curiosidade inocente para lidar com a insegurança. Investigue isso. Alegria. Deguste. Deguste. Saboreie a alegria. Que também é um exercício da percepção do presente momento. Às vezes a gente tem uma conquista e aí nem degusta aquilo porque já está pensando na próxima etapa, na outra fase do jogo. Então, Um prazer. o prazer, eu acho que ele é fundamental nessa história toda. Eu acho que a gente tem que ter um caminho de prazer, um caminho que desfrute, um caminho que saboreie a vida. A tristeza. A tristeza, ela não exclui a felicidade. Você pode... Até a Marisa Monte, uma música dela fala isso. Mesmo triste, eu estava feliz. Muito lindo, é verdade. E o sentido da felicidade? Eu acho que esse exercício, né, de perceber o milagre dessa vida, da gente estar aqui, da gente às vezes estar enfrentando o maior perrengue da história, da gente estar com um desafio, isso tudo é o que é. Quanto mais a gente reconhece a si mesmo, mais a gente não só aceita, mas passa a ser um amante daquilo que é, da pauta que é a nossa vida. Né? De cada um de nós tem uma pauta, então vamos reconhecer isso e lidar com isso da melhor maneira possível. O auto-amor. É fundamental. Ao E o próximo como amor? a si mesmo. E o amor é isso, é a vida. Eu acho que a vida é uma expressão de amor. Então, Com certeza.
É isso aí. Muito bom esse ping-pong. Doutor Carlos, obrigada pela sua presença. Obrigada de estar aqui, reconstruindo as emoções de uma infinidade de pessoas que aguardam sempre por esse momento. Eu que Obrigada agradeço a pela sua oportunidade. presença.